Olá, bem-vindos ao segundo Bastidores do Turismo do ano. Estou aqui com o Rodrigo César, que é o gerente de eventos e viagens da Roche e presidente da Lagev, que está organizando o LACT aí para daqui a quase um mês. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Quando que é o LACT? Qual a data certinha? 17 e 18 de fevereiro. 17 de fevereiro na semana do Carnaval, né? Sexta de Carnaval. Não, a gente está antecedendo, está bem antes disso. Depois a gente comemora no Carnaval. Vai colocar o bloco na rua antes da Preta Gil, a Lagev. Rodrigo, vamos começar falando de como foi o ano, como foi 2019 para a viagem corporativa, para os eventos corporativos. Vocês já divulgaram dado do primeiro semestre, né? Como que foi o ano no geral para esse segmento? Eu vejo com bons olhos, eu vejo positivo o ano, em função de todas as incertezas que a gente vê, inseguranças, transições. E a gente tem um dado positivo, né, como a gente divulgou nosso índice, o PCVC, de 4% de aumento, né, nesse primeiro semestre. Eu acho super positivo. E nos próximos dias a gente vai divulgar o próximo trimestre, até setembro, e no LACT a gente divulga o anual. A gente já sabe que é um número positivo. Quanto que foi no primeiro semestre? Qual foi o impacto de viagens corporativas? O acumulado foi de 41,5 bilhões e esse crescimento de 4%. E olhando para 2020, como é que você vê? Eu acho que a gente segue nesse mesmo ritmo. A Abracorp divulgou dados, a própria BOC e todos os índices trazem um cenário muito positivo. Tanto no crescimento do setor hoteleiro, de viagens, e os eventos e viagens eles não param. Eles podem mudar característica, principalmente em um ano onde as empresas estão se revendo muito formas de trabalho, estruturas, então muito desses eventos eles podem mudar um pouco o formato, mas eles vão continuar acontecendo e as viagens da mesma forma. E às vezes está mais para um segmento, às vezes está mais para outro. Uma vez eu fiz um debate com vários gestores e aí uma pergunta era a antecedência de reservas. Então, no seu setor, a pessoa que estava lá, o gestor que estava lá, conseguia com 14, com 20 dias. No setor financeiro eram 3 dias, na véspera. Ou seja, varia muito, né? E se o setor está mais aquecido ou menos aquecido, isso acaba dando equilíbrio aí. Você acha que vai ser um ano bom? Isso acho que é importante, é um papel do próprio gestor, é entender um pouquinho o movimento e cultura da empresa para poder determinar o que é bom para ele. Porque a gente pode falar de tendência, hoje a gente 15 dias para o nacional e 30 para o internacional são bons prazos. Mas bons prazos para quem, em que contexto? Então, por isso que eu acho que tem que ter essa inteligência muito maior de quem está, de entender cultura e movimento da empresa. O saving, ele chega de outras maneiras e não só na tarifa, efetivamente, né? Às vezes, ao invés do cara ficar remitindo, ele emitir quando realmente tem que emitir. Então, tem uma variável que eu acho que tem que ter essa inteligência por trás da gestão. Que é um investimento, né? A viagem é um investimento para trazer negócios. Exatamente. Então, esse é o objetivo sempre das viagens, né? E em falar em investimento altíssimo, ano passado a tarifa aérea disparou, né? Como é que vocês sentiram isso? Sentimos diretamente. É claro que menos players no mercado fazem com que o preço suba. Também a variação do dólar teve um impacto significativo nos nossos números, muito, muito grande. Inclusive a gente teve que fazer um pouquinho desse racional dos porquês no término do ano passado. Então, tanto a questão de dólar quanto a diminuição de companhias aéreas mudou muito o cenário. Tanto que na Abracorp também eles divulgaram dado do ano que vem de ter esse movimento da antecedência de compra e planejamento corporativo até em função desse impacto que a gente sofreu nesse ano com o aumento das tarifas, né? E com esses dados que você falou, você acha que os gestores estão mais conservadores esse ano? Ou, como você falou, eventos são algo que não vão acabar e que facilitam os negócios, o networking, o aprendizado? Ou vocês estão mais conservadores devido a esses fatores que você citou aí? Eu acho que eu entendo como conceito, assim, Arthur, o conservadorismo. Porque quando você tem um negócio, a viagem vai existir. Quando você tem a boa oportunidade, o evento ele vai surgir. Porque no final, o evento é sobre reputação, sobre querer adesão de marca, maior venda ou maior relação do próprio funcionário com a empresa.
Então, se você tem essa necessidade, os eventos vão acontecer. E as viagens é a mesma coisa. Se você vai precisar de se deslocar para fazer um negócio, tudo isso acaba acontecendo de forma natural. O importante de quem está na gestão é olhar para todo esse cenário e falar, tudo bem, com tudo que eu tenho, né, como eu posso entregar da melhor forma possível o resultado para a minha empresa. E resultado financeiro mesmo. Eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer resultados financeiros, claro, coerente com outras situações, mas o resultado ele é fundamental no final da história. Né? Vamos falar do LACT, então. O que o LACT vai trazer para esse gestor de viagens, para esse profissional de viagens de turismo, de viagens corporativas, que está num ambiente que traz muita ansiedade, traz muito estresse, né? Que temas que vão ser debatidos, que vocês vão trazer para o LACT, que é a 15ª edição? 15ª edição, dias 17 e 18, no Golden Hall da WTC. O tema desse ano é dados humanos, por trás de todo o resultado tem uma boa história para contar. Então é justamente isso, a gente sabe que o resultado é fundamental, a tecnologia, todas as ferramentas que a gente usa, mas no final sempre tem alguém por trás, tem sempre uma pessoa, né, comandando aquela ferramenta. A gente diz que hoje em viagem, se você não tem tecnologia de suporte, por melhor que seja o gestor, você não consegue fazer nada. E da mesma forma também, se tiver a melhor ferramenta e não tiver um gestor por trás para entender cultura, você não consegue adaptar a ferramenta à cultura. Esse casamento que é o principal. Esse casamento é perfeito. Então, a gente vai trazer muito isso e todas as sessões elas vão estar muito, os pilares vão estar muito dentro de mais dados e mais humanos. Viagens, dados e viagens humanos. Para trazer essa contraposição assim de sempre, não é só o high-touch, tem o high-tech, tem essas duas coisas trabalhando junto de forma harmônica. Cada vez a gente vai precisar mais disso. Né? Aliás, eu fazendo uma entrevista com o presidente da SAP Concur no final do ano passado, ele previu que relatório de viagem é uma coisa que tem como não existir devido à tecnologia, né? E que o investimento do humano deveria ser feito em outras coisas. Você concorda com essa visão? Concordo muito. A gente não pode mais perder tempo em fazer relatórios, sim fazer análise dos dados. Né? O que o gestor perdia muito tempo é fazendo, customizando, puxando todos os dados, preenchendo, pegando daqui, dali. Então, cada vez mais, essa plataforma integrada é fundamental para que a atenção e toda a energia desse profissional esteja muito mais ligada em como fazer, nos resultados, olhando a cultura da empresa como um todo e não pegando planilhas e cruzando números, né? Então, esse com certeza ele tem muita sabedoria aí na colocação dele. Você falou de pilares, aí quais são os pilares do evento, assim, os temas gerais, as tendências que eu como profissional desse segmento vou ao LACT e vou conseguir ver? Eu acho que tem, primeiro, uma questão, no LACT a gente vai tentar dosar muito questão de viagens corporativas e eventos. A gente sabe que são dois setores importantes e a gente vai tentar primeiro balancear um pouco a entrega tanto de eventos quanto viagens. Uma programação para um e para outro? As coisas vão se misturar. Né? Como é um open space, a gente vai trazer um pouco dessa diversidade, como a festivalização mesmo, como você trazer muitos temas, onde você muitas vezes vai falar, eu quero ir para cá e para lá e eu vou ter que optar ir para uma ou para outra. Aquela ansiedade, vou perder aquilo. A ansiedade natural que o evento precisa também trazer para o ser humano. Como o nosso dia a dia tem a ansiedade da gente querer acionar vários canais, várias mídias, e a gente tem que optar por algumas. E no evento a gente não pode ser diferente. No evento a gente precisa também trazer esse mesmo racional. As pessoas precisam sentir essa necessidade de querer ir em alguns lugares, mas ela tem que optar. E a vida é feita de opções, e é isso que é interessante de um evento, é trazer essa experiência para o nosso convidado, né? Então, mas a dica que você dá, então, é primeiro olhar a grade e ir escolhendo o que fazer. Mas vão ter uns temas gerais também. Isso tem os temas gerais, tem os keynotes. Quais são esses temas gerais aí que vão... Ainda a gente não divulgou os temas, mas a gente vai ter keynotes, os principais, a plenária principal. Vamos ter os mini labs, que são muito resultado do trabalho das comunidades, que são feitas durante todo o ano. A gente vai ter os content corners, que são espaços
que falam um pouquinho de situações quentes do mercado. Então a gente vai ter diversos temas que vão ser trabalhados simultaneamente. É o mesmo modelo do ano passado? É o mesmo modelo do ano passado. Foi bem avaliado por quem foi? Foi super bem avaliado. O que vocês mudaram dentro dessa avaliação de quem foi ano passado? Eu não tenho um número exato, mas a gente tem um número super positivo no formato. Tiveram algumas questões técnicas, questões no formato mais técnicas, que a gente está fazendo os ajustes, mas a diversidade de temas e possibilidades agrada as pessoas, porque aí dão essa possibilidade de ela fazer a opção. Eu acho que todo evento hoje precisa de um pré-evento muito bem feito, um estudo muito bem feito. Quando eu vou para algum evento, e os eventos principais de inovação no mundo, você só vai ter uma boa experiência de evento se você fizer um pré-working realmente antes de participar do evento, para entender realmente para onde eu vou, como eu vou querer entender esse evento, como eu vou querer a minha experiência dentro desse evento. Ali dentro. É o roteiro. Então eu acho que é um pouco disso. Os eventos eles trazem essa diversidade, mas eles também necessitam de um pré-trabalho por parte do participante. Antes você chegava, sentava e assistia o que o organizador te oferecia. Hoje você tem que ter essa proatividade aí antes do evento, é isso? Exatamente isso. Não é mais trazer a questão passiva e é ele como condutor da experiência dele dentro do evento. É exatamente isso, Arthur. E inscrições ainda estão abertas? Estão abertas. A gente tem um programa de gestores, gestores de eventos e viagens, eles entram dentro do programa de Hosted Buyer. E também todas as pessoas que participam de gestão de viagens, hotelaria, aviação, transporte, meio de pagamento, todos, as inscrições estão abertas aí para participar do LACT. Certo. Vamos falar da Lagev. A Lagev se transformou bastante aí nos últimos anos. Você já está há 2 anos e meio, né? Isso. Como presidente. Fiquei sabendo que está se despedindo, que vai ter uma eleição no LACT, é isso? Exatamente. O LACT é onde a gente finaliza o mandato desses 2 anos e aí depois mais... Como é que você avalia essa transformação da entidade? Primeiro foi uma honra e foi uma experiência incrível poder estar à frente de uma associação. Eu acho que ter gestores na presidência e no conselho, eu acho que ajuda bastante, porque dá uma neutralidade para a associação. Eu acho que o nosso grande passo esse ano foi a profissionalização do setor, foi a profissionalização da Lagev. A gente tem um diretor executivo, tem gerente executivo, tem toda uma estrutura que ajuda com que a gente coloque os nossos projetos, sonhos em prática e a gente não fique só discutindo. O grande problema das associações, e eu trabalhei em outras também, é essa questão da disponibilidade de quem tem o seu trabalho e precisa se dedicar, e a gente não pode mais sobreviver com isso, e a Lagev tem um tamanho onde a gente realmente precisa profissionalizar. Então tem isso. Eu acho que a gente realizou neste ano, no ano de 2019, mais de 40 reuniões, isso incluindo as nossas reuniões globais, onde a gente junta todos os gestores. São quantas? As reuniões globais são 4, e como é uma associação multissetorial, a gente vê a necessidade de juntar todos os players nesse... Então, essas reuniões fizeram essa conexão necessária e a gente acha que é função da Lagev trazer um pouco disso e tirar um pouco o ranço de o gestor de um lado e o fornecedor de outro. E, pelo contrário, cada vez mais o mercado ele é pluri, e você trabalhar questões muito independentes, eu acho que até traz um viés muito complicado e perigoso. Tem que trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto. E esse trabalho é feito nos comitês que agora são chamados de comunidades. Exato. A gente temos 10 comunidades. Ou seja, a discussão começa nessas comunidades. E aí dentro dessas comunidades a gente tem 4 que são de clientes, que são gestores de viagens de BH, de Porto Alegre e de São Paulo, e também uma de gestores de eventos, que aí tem São Paulo, Rio. Então são desses só participam gestores, isso. E aí tem as outras que a gente tem de hotelaria, de aviação, de tecnologia, de agências. Então a gente tem outras que são de outros dos setores mesmo. Aviação, hotelaria, qual que foi mais quente ano passado? A aviação ela é uma questão complexa. E a hotelaria também, porque eu acho que tem uma questão de precificação que está muito sendo discutida. A hotelaria tem uma parte técnica que é muito difícil, que ela é muito pulverizada e tem vários canais, várias tecnologias. E a aviação é uma questão de relacionamento. E são fundamentais para a gente conseguir entender a realidade para poder
sair um pouquinho de conceitos e daquele fórum onde o cliente vai ficar falando mal de um e aí o outro vai ficar falando do... Então é a questão de juntar todos e falar, essa é a realidade, como a gente pode trabalhar junto. Isso tem caminhado bem, você acha? Isso sim. Isso acho que é o papel da associação, isso acho que é o nosso papel como a LAGEV. Vocês têm sido ouvidos? Você acha que o gestor tem sido ouvido pelos fornecedores, pelos demais players? Eu acho que a LAGEV ela precisa ser o canal condutor entre eles. E é isso que a gente está cada vez mais tentando fazer. É claro que a LAGEV ela precisa ter a voz, precisa ser o representante, mas a gente precisa ser o fio condutor entre esses dois lados que estavam um pouco distantes e a gente quer aproximar cada vez mais. A gente, só para completar, Arthur, e a ideia é que a gente expanda ainda mais esses grupos de clientes em outros estados. A gente vê um potencial no Brasil incrível e uma necessidade de aprendizado desses outros grupos. Então a gente quer cada vez mais trazer... E para outras praças. E utilizar dos canais digitais e de tecnologia para a gente poder ter essa manutenção e ter esse trabalho com grupos que não necessariamente estão fisicamente próximos da gente aqui em São Paulo. E você vê as empresas mais predispostas a deixar os seus funcionários, seus colaboradores participarem de associações como a LAGEV? E essa barreira está quebrada ou ainda tem muito o que fazer? O mais importante é você mostrar valor de associação, o valor que vai trazer para o associado. A gente tem até um projeto também que já está, é a LAGEV na sua empresa, que a gente levou a LAGEV para algumas empresas para mostrar exatamente isso. Né? Você poder mostrar dados do mercado, levar profissionais para falar um pouco de questões que às vezes é um problema dentro da sua empresa. Então isso ajudou muito as pessoas entenderem e enxergarem valor na associação. Porque o que a gente sentia na evolução, na profissionalização do próprio setor, né, é que se tinham vários grupos de discussão. Como você falou, assim, quanto mais unidos, todos estiverem na mesma página discutindo a mesma coisa, melhor. Você vê a LAGEV hoje como o grande hub, então, de discussão de viagens corporativas. Acho que é a única associação, não é isso? Eu vejo a multissetorial, a única associação. Eu vejo como a grande associação, eu vejo com essa neutralidade no mercado. Eu acho que a gente, quando você tem essa licença de poder estar em qualquer lugar, da forma que quiser e falar o que achar necessário, como vocês com mídia que vocês podem divulgar e falar o que vocês acham importante, eu acho que isso traz muita neutralidade, isso traz muita credibilidade para a associação, né, Arthur? E vamos ter eleição no LACT, é isso? Vamos ter eleição. Rodrigo anunciou que não vai se candidatar à reeleição. Eu acho importante... Chega de associação. Não, chega. Eu acho que todo mundo precisa de beber de outras fontes que não só dentro da sua empresa. Eu acho que para mim foi fundamental e eu acho que pode ser importante para outros gestores. Né? Você viver essa experiência em outros setores traz muito mais saúde para você dentro da sua empresa. Né? Se você é um bom profissional do mercado, você é um bom profissional para a sua empresa. Se você é só um bom profissional para a sua empresa, você tem tempo limitado na empresa. Então, eu acho que isso ajuda muito a gente se conectar com outras pessoas de outras formas. E aí é muito coerente a gente trazer novas pessoas, para a gente não vincular a LAGEV ao nome Rodrigo César, e sim, a LAGEV ela é muito mais forte que qualquer. Os gestores, eles vêm, eles fazem a gestão, mas eles têm a transição e chega outro, isso dá muito mais saúde para todos, né? Para quem faz a gestão e para a própria LAGEV. E a questão da continuidade dos projetos é garantida, porque tem uma equipe contratada e vocês fizeram uma mudança também na questão do conselho, não é isso? Exato. A gente fez uma mudança no estatuto, então agora em fevereiro, no LACT a gente vai ter eleição de presidente, vice-presidente e diretor financeiro. E aí depois, no próximo ano, a gente faz a mudança do conselho. E até para a gente pensar na continuidade dos projetos, para que não chegue alguém e mude tudo. A gente acha saudável sempre ter novas ideias, inteligência, mas a gente criou até um plano estratégico de 5 anos na frente, para que a gente possa realmente, quando alguém chega, olhar para aquele mapa e ver para onde a gente está caminhando, onde a gente está pondo energia, foco, até para que as pessoas não cheguem e queiram fazer novos projetos e a gente acaba engavetando. São os projetos aqui que a gente tem em São Paulo, que entra governo, sai governo e vai tudo engavetando. E a ideia não é essa, é a gente trazer melhorias para o mercado. Então, qual o resumo desse plano estratégico? O que vocês estão vendo para daqui a 5 anos? A gente determinou onde a gente quer expandir, de que forma a gente quer atuar. E aí eu vou te dar exemplo, tem algumas frentes, mas como a gente pode atuar mais como representante realmente de todo o setor em Brasília, junto ao governo, como a LAGEV pode trazer maior representatividade, maior voz para todo o segmento. Então tem diversos caminhos
que a gente colocou algumas prioridades, níveis de prioridade, e agora a gente está, junto com a estrutura interna, definindo quais a gente vai atuar. Hoje são quantos associados? A gente tem mais de 15 associados, e isso está crescendo a cada mês. Qual é a meta que você vai deixar para o próximo presidente, hein? Dobrar em quantos anos? Mas eu acho que é a meta ambiciosa. E eu acho que, é claro que associado é sempre importante, eu acho que se a gente fizer continuar fazendo um bom trabalho, trazendo, isso vem de forma, consequência natural, Arthur. Então eu acho que a meta vai ser muito mais outros valores, outras questões, e aí automaticamente a quantidade aumenta, e eu acho que isso é consequência natural. Vamos encerrar fazendo um top de tendências. Top quanto você quer? Top 5, top 10, top 30? Quantas tendências você tem pra gente? Vou te falar que eu fiz um rascunho de algumas vindo, porque eu acho que tendência, o principal é assim, a tendência ela é importante e é legal a gente ter um norte, mas é fundamental quem está sentado na cadeirinha chegar e falar assim, tendência nada, eu preciso resolver isso. Mas tendência eu acho que pode ser uma história legal para a gente ter como horizonte, dependendo da realidade de cada empresa. Né? Até para você ver algumas coisas que estão vindo em uma velocidade até acelerada. E ver até como você está dentro daquela realidade. Né? Quantas você trouxe? Ó, eu trouxe, em viagens, eu listei aqui, eu não quero dar números redondos, que eu acho que seria muito, falar 10 ia ser muito... Então vou trazer 9, vai. 9 tendências? Mas seriam... A Lagev inovando, um top 9 de tendências. Porque 10 seria muito simplista. Vai. Eu acho que a primeira eu colocaria a experiência do viajante para aumentar a adoção. Então, a gente vai parar de ficar falando, vocês têm que aderir, precisa fazer isso. Não. A gente precisa trazer a melhor experiência para a ferramenta, para que ele realmente tenha adoção. Então, isso para mim é parar de ficar falando e vendendo, é mais mostrando e tendo experiências boas e benéficas para que o cara tenha adoção. Eu diria que até necessidade, né? Necessidade. Segunda... O processo end-to-end é fundamental e a gente não pode, tanto para o gestor quanto o processo total para o viajante como experiência. Então, a gente parar de ter subdivisões e um sistema aqui, outro ali, e depois conectar essas coisas. Você faz isso, você faz aquilo, não. Você acha que o gestor vai ver toda a jornada aí, como se fala. Eu fiz muito benchmark esse ano, as pessoas ligavam e... Eu vou te falar que mais de 50% dos calls eram para falar um pouquinho sobre como é a experiência end-to-end e quais os benefícios, porque as pessoas estão aderindo a isso. Muita demanda sobre isso. Número 3. Número 3, eu não posso deixar de falar do Brasil especificamente, a Lei de Proteção de Dados. É um cuidado e um olhar diferente para como a gente vai trabalhar os dados no nosso setor. Então isso não só uma tendência, mas um cuidado e um olhar mais cuidadoso com relação a isso. 4. Crescimento de canais de distribuição. Cada vez mais a gente precisa ter, dentro da ferramenta, os robozinhos, a inteligência que ajude... Buscar de várias fontes, é isso? Com que a gente tenha a melhor tarifa, a melhor experiência, a melhor tudo. E parar de deixar isso para o viajante, para o gestor. Né? Isso tá dentro da tecnologia embarcada, então os canais, e também dão essa coisa mais democrática de trazer muitos de transparência, que eu acho que é fundamental para o nosso mercado. Você pode escolher de acordo com a sua necessidade para aquela viagem que pode ser diferente de outra. Exatamente. 5. 5, os preços dinâmicos, e aí vai uma questão para a hotelaria. Para a hotelaria. Eu acho que tem um sinal de alerta de tanto a hotelaria quanto os gestores precisam entender melhor e trabalhar melhor isso. Porque o que eu vejo muito tanto a hotelaria, ela ainda não sabe trabalhar muito bem com isso, e os gestores também inseguros com tudo isso. Na empresa que eu trabalho, a gente já está trabalhando com algumas tarefas dinâmicas, mas a gente vê essa realidade das empresas também não sabendo como, e a hotelaria também às vezes não trazendo como se deve essa precificação para o próprio gestor. Né? 6. Economia compartilhada e como a gente trabalhar isso dentro das nossas ferramentas. É ampliar um pouquinho o horizonte das nossas ferramentas, de políticas internas, e ver onde a gente consegue aplicar a economia compartilhada. Seja nos transportes, seja na hotelaria, seja onde for. Onde você já consegue isso na sua empresa? A gente começou a conversar sobre questões tanto de transporte, porque hoje a gente tem, na mobilidade, a gente tem táxi, mas outro dia eu fui para um país e eu andei de patinete. Tudo bem.
tudo bem. E aí como isso estava aplicado, e aí as regras de seguro segurança, cobre. o seguro, tem toda uma história por isso. Então isso são temas que estão engatinhando para o corporativo, mas já estão aí no mercado. Então, você não... Para mim, eu acho que a tendência é não deixar de olhar e discutir esses temas e ver se é relevante ou não. Acho que é um pouco disso. E se dentro da política casa com segurança, com a questão de traquear onde estão os viajantes. Exatamente. Estamos em qual 7? Vamos lá. Cuidado do viajante e da própria viajante e de todo esse processo que é a responsabilidade social, um pouquinho do cuidado e de zelar, e aí também entra em sustentabilidade, eu acho que são várias questões aí, inclusão, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, e isso não pode deixar também dentro do nosso setor. Ano passado teve bastante discussão disso no LACT, né? Esse ano vai ter alguma coisa? Vai ter, a gente vai voltar a ter, porque é um tema que a gente ainda tem muito conceito, mas na prática a gente aplica muito pouco, e é legal trazer isso para os gestores. Próxima. O Glacier é básico, então para não discutir mais isso e não achar que é um question mark. Ele é básico e vamos atuar dessa forma. Mas as grandes corporações ainda têm um pouco de receio, né? Tem, mas eu acho que a gente tem que trazer como esse conceito básico, porque não dá para você fazer essa separação e fechar os olhos e achar que está tudo bem, sabe, Arthur? Última. Crescimento, processo, expand... cultura de viagens. E a questão de cultura de viagens como fomentador e até de retenção de talento. Eu acho que isso é um tema para a gente discutir em viagens fortemente. Na viagem, com certeza, é um dos atrativos aí para atrair novos funcionários ou reter antigos colaboradores. Em eventos, para mim, é rápido. Eu vou falar... Ainda tem de eventos também. É rápido. Eventos é rápido. Primeiro, métricas de resultados. A gente tem que parar de fazer eventos sem ter métricas, sem saber como eu quero entrar e como eu quero sair. Métricas é fundamental. Eu estive numa reunião internacional esses dias e foi o que a gente mais falou e mais discutiu. Segundo tema, evento cauda longa e não apenas data do evento. Tem que parar de olhar o evento só no dia e olhar o pré e como a gente vai perpetuar tudo aquilo. Atuar nos 5 sentidos dentro do evento. Parar de só focar na audição e na visão e explorar todos os outros sentidos. Tem muito que ser feito dentro de um evento. Vai causar mais ansiedade em pessoas mais antigas como eu, que querem ir no evento tranquilamente. Briefing inovador não aceita mais. A tendência é fazer briefings verdadeiros, não aceitar um briefing, eu quero um evento inovador. Não, isso não existe mais, isso acabou sendo... Então, vamos aprofundar um pouco o briefing. Sustentabilidade é um tema que eu defendo muito, eu levanto essa bandeira e eu acho que é uma coisa que ainda as pessoas fazem por uma questão, às vezes, de imagem, mas em pouco tempo isso é necessário. Do evento. Do evento e como trabalhar de forma sustentável o evento. No LACT a gente vai explorar muito esse tema. Festivalização é olhar o evento muito mais, não só como um tema específico, e tudo que margeia o evento e trazer essas experiências diversas dentro desse evento. O convidado é focar não mais no convidado, é focar no convidado e não no intermediário, é parar de você fazer o evento para quem está solicitando e sim pensar no convidado final do evento e qual vai ser a experiência dele. E por final, essa coisa do digital e do presencial, do virtual e o presencial, é a gente olhar muito mais do conteúdo pensando qual o formato? Porque as pessoas hoje querem fazer os eventos híbridos, presencial e virtual, mas elas criam conteúdos para o presencial. Aí quem está no virtual não cria adesão. Então é a gente ter esse olhar muito mais amplo para o conteúdo do evento que a gente está fazendo. Bom, então essas foram as 47 dicas de viagens corporativas e eventos. Eu queria ser mais resumido, mas eu não foi ótimo, foi ótimo. E serviu também como um balanço aí da transformação da Lagev nesse período que ele atuou como presidente. E no LACT vai ter eleição, como ele falou, e as inscrições continuam abertas no alagev.org/LACT15. Ok, gente, a gente volta na semana que vem, então, com mais um Bastidores do Turismo. Tchau. Legal, tchau.